Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Ele saía mais ou menos, eram umas 18 horas, e me aparecia no outro dia. E eu ficava muito preocupada com ele. E agora, graças a Deus, ele está mais em casa. Hoje ele mesmo quis vir. Tudo vai mudar, né? Desde que eu comecei a participar, eu sinto que mudou, que ele está mudando. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente e pais e filhos também. Boa noite. Você falou a minha parte aí, né? Mas agora você pode falar a sua, a outra parte. Qual parte? Não tem outra. A outra parte que nós estamos aqui com uma plateia muito legal, muito jovens. Temos aqui o Marcelo, tudo bem, Marcelo? E a Letícia e a Camila. E daqui a pouquinho o Jaciel vai se unir a nós também. Vamos falar aqui sobre o tema de objetivos na juventude, ou melhor, a falta deles. E nós também, você esqueceu de apresentar aqui. Já ia apresentar a Raquel. Ah, tá. A Raquel voltou, né? Obrigada pela sua presença de volta aqui. Raquel de la Torre, a nossa universitária correspondente, né? Que esteve aí de férias, viagens. Todo estudante precisa, né? De um pouquinho de férias. Eu vou dar aquela tarefa típica de volta das férias na escola, que o professor normalmente dá. Faz uma redação. Faz uma redação. Como é que foi as suas férias? Não vou fazer isso, não precisa contar não. Mas antes de começarmos o nosso assunto, eu quero mostrar um vídeo para você. Olha só, você que está em casa, eu vou levantar até para narrar, para falar mais sobre esse vídeo. Você que está em casa, você pai, você mãe, você filho também. Os pais hoje em dia estão perdendo a noção da disciplina dos filhos, de como disciplinar os filhos. E na falta de ideias do que fazer, às vezes porque já tentaram tantas coisas e não funcionou, eles estão inovando, se eu posso dizer assim, inovando, às vezes de forma negativa. É o que o pai deste rapaz fez com ele, porque o filho, ele era bullying, ele se juntou a outros jovens na escola e começou a fazer bullying com outros garotos. E o pai ficou sabendo. Então, para dar ao filho um pouquinho do próprio remédio dele, o que ele fez? Ele obrigou o filho a lutar com um boxeador profissional. Olha só o que aconteceu. Pai de camisa branca e short verde. Você veja a situação em que ele ficou. O pai está ali nas cordas. O pai dele está nas cordas e o filho está levando, como vocês podem ver, uma grande surra do boxeador. Olha só o pai do garoto. E você vê agora sangue, literalmente sangue saindo do nariz ou da boca, não sei, estourou ali o lábio do rapaz durante essa experiência. Eu queria que colocasse novamente o vídeo, por favor. Continua rodando o vídeo, porque eu vou pedir para você que está em casa enviar os seus comentários. Você que é pai, você que é filho, você que já teve que disciplinar o seu filho, o que você acha deste método deste pai aí agora? Olha só, olha o golpe que o boxeador dá no garoto, no rapaz. Se eu não me engano, o rapaz tem 17 anos.
E o pai dele, em outras palavras, está aprendendo? Está aprendendo? Está sentindo um pouquinho do que os outros garotos que você faz bullying com eles sentem? Você está aprendendo aí, está experimentando um pouquinho do seu próprio remédio? O que você acha disso? Deixe o seu comentário agora através das nossas redes sociais. No Twitter, você pode colocar a hashtag Escola do Amor. O nosso Twitter é @TheLoveSchoolTV, @TheLoveSchoolTV. E também na nossa página no Facebook, você pode postar lá na nossa página no Facebook o seu comentário com a hashtag Escola do Amor também. O que você acha da situação deste método do pai de colocar o filho no ringue para lutar com um boxeador profissional, porque o filho estava fazendo bullying com outros garotos na escola? Em outras palavras, você vai agora experimentar um pouquinho do que você está fazendo com os outros. Você acha que vale a pena isso? Você acha que foi um pouquinho além da conta? Que vai funcionar para o garoto ou não vai funcionar? Qual é a sua opinião? Deixe o seu comentário, nós vamos ler os seus comentários aqui na Escola do Amor e Responde daqui a pouquinho. Enquanto isso, qual a opinião de vocês? Marcelo, o que você achou desse vídeo aí? Você tem que idade? Bom, eu tenho 20 anos. 20 anos. O que você achou? Achei assim, que o pai não deveria fazer isso, né, com o filho. Não é desse jeito que ele vai educar. Por quê? Porque, assim, eu já vivi, assim, no erro com a minha família. E meu pai, ele às vezes falava de um jeito comigo que não adiantava, entendeu? Só do falar já não adiantava. Imagina esse pai que colocou o filho para lutar com um boxeador, né? Você disse, seu pai falava com você de maneira agressiva Isso. e tal, e não funcionava? Não funcionava, às vezes. Às vezes minha mãe também me tratava assim e não funcionava. Eu só piorava. Por que você acha que um pai chega a este ponto? Bom, eu acho que é porque ele quer educar o filho, né? De qualquer forma, ele não tem mais... parece que ele não tem mais controle, né? Não tem mais domínio. Ele acha que daquela forma ele vai aprender. Desse jeito, ele vai ficar com medo. Parece que quer colocar um medo no filho para não fazer mais, né? Não errar mais. Na sua opinião, não funciona? Não funciona. O que você acha, Raquel? Olha, Renato, eu acho que esse pai já deve ter tentado de várias formas falar com o filho, por meio de conversa. Mas a única forma que ele viu que o filho ia aprender realmente era na prática. Então, esse rapaz, ele praticava o bullying na escola, né? Ele fazia com as pessoas, ou seja, ele praticava o bullying e a pessoa não tinha como se defender, né? E ali ele também não sabia o boxe, e ele não tinha como se defender também. Eu não concordo com a atitude do pai, porque se na palavra o filho já não atendeu ao que o pai pediu, quanto mais na agressividade, né? Eu acho que não é o caminho. Mas olhando em relação ao pai, eu acho que essa foi a única forma que ele viu de que o filho aprendesse, porque a gente não conhece o rapaz, né? O pai certamente conhece o rapaz muito mais do que a gente julga pelo que a gente vê no vídeo, né? Mas eu não concordo, mas olhando pro lado do pai, eu acho que, na opinião dele, foi a única forma que o filho aprenderia, na prática e não na teoria, né? Quer dizer, último recurso, né? Mas não somente ele fez isso, como também ele fez questão de filmar e jogar na internet, né? Que é outra coisa. Quer dizer, foi dupla humilhação para o rapaz. Né? Muita humilhação. Eu entendo esse pai, Renato. Eu entendo. Ele está errado. Mas eu também já errei, assim. Eu já errei. Porque, realmente, como você falou, Raquel, a gente... quando a gente chega numa situação que a gente já fez de tudo, né? A gente pensa que fez de tudo, né? Eu lembro de uma vez que eu tentei de tudo com meu filho. Ele era pequenininho ainda. Tudo que você sabia, né? Que eu sabia. É importante frisar, né? Isso. A gente acha que já tentou de tudo. Como esse pai acha que já tentou de tudo, mas ninguém tentou de tudo. Ele está sem ideias. Ele precisa aprender outras maneiras, mas nunca ninguém tentou de tudo. Eu deveria ter vergonha de falar isso, mas eu vou falar para ver que a gente erra também, né? Meu filho, ele aprontava muito na escola. Você lembra, né? E eu que tinha que ir lá conversar com a professora, eu que tinha que ir lá, né? E ele, em casa, ele era perfeito, ele tinha dupla personalidade. Em casa ele era bonzinho, ele não fazia nada assim ruim. Mas na escola ele aprontava muito e a professora vinha falar comigo, mas como assim? Meu filho não é assim. Não, seu filho é assim, 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 fez isso, isso. E eu falava com ele, colocava de castigo e nada.
todo santo dia eu era chamada. Depois, eu era aquela mãe que... Posso falar com a senhora? Todo dia, era uma vergonha. Aí uma vez eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma coisa drástica. Eu tinha um nariz de palhaço. Eu falei, sabe de uma coisa? Você vai ficar usando esse nariz de palhaço hoje o dia todo aqui em casa. Porque você quer ser palhaço, você vai ficar usando esse nariz. Aí ele ficou com o nariz de palhaço, chorando o dia todo. E eu falei, olha, se você não mudar, você vai pra escola com esse nariz de palhaço. Pergunta se resolveu. Não resolveu. Então... Serve de uma história engraçada. É uma história engraçada. Eu tenho vergonha. É vergonhoso, humilhante para mim, porque não resolveu. Se pudesse, né? Não tinha feito isso. Mas realmente a gente às vezes tem uma situação com o filho que não... Tem filho que é assim, você fala, ele faz. Tem filho que não faz nada que você fala. E você tem raiva você tem raiva ou uma inveja santa dos pais que têm filhos assim, não é verdade? Por exemplo, os meus pais tiveram filhos assim, porque minha mãe era falar uma coisa, eu fazia. Eu não era essa criança, né? Então, assim, a gente espera... Normalmente, os pais erram também nisso, porque você espera da criação que você recebeu. Então, eu pensava assim, bom, minha mãe falava assim, meu pai falava assim, e isso aqui acontecia. Não acontecia, né? Cada criança, cada jovem é diferente. Né? E a criação... E hoje, muito mais, porque no passado, na nossa época de criança, não tinham tantas coisas para infiltrar na família, né? Então, não tinha internet, não tinha celular. Então, para a gente brincar, por exemplo, um rapaz ver pornografia, ele tinha que fazer muito esforço para conseguir achar uma revista de Playboy, né? Hoje não, hoje é em casa, qualquer hora do dia. Então, dificulta muito para os pais hoje lidar com a geração que nós temos. Então, mas como em qualquer outra área da vida, quando você encontra um problema e você não consegue a solução, você simplesmente continua buscando a solução. Né? Você vai buscando. Bom, eu já tentei, por exemplo, o seu carro dá um problema. Né? Você leva em um mecânico, não resolve. O que você faz? Você pega um cacetete e começa a dar no carro? Você agride o mecânico? Não, você vai levar em outro mecânico. Você vai continuar buscando a solução para o problema do seu carro. Não é porque você já levou em um lugar ou 2 lugares e não encontraram a solução que você vai desistir do seu carro ou fazer uma bobagem para piorar o problema. Não é verdade? Então, da mesma forma é com os filhos. Quando você já tentou várias coisas que não deram certo na educação do seu filho, no problema do seu filho, o que você faz? Não é você piorar a situação, você tem que procurar uma solução diferente, que você não sabe qual é, mas outras pessoas que já passaram por problemas como os seus, que conseguiram resolvê-los, elas podem ter dicas para você. E esta é a ideia deste trabalho da transformação total de pais e filhos que nós fazemos aos domingos, Cristiane e eu. Nós temos um filho, já passamos com... Você não tem ideia do que nós já passamos com o nosso filho. E não temos todas as respostas, nós não temos todas as soluções. Não. Nós somos pais e falhos, como a Cristiane falou, já erramos muito. Mas a gente vai aprendendo, vai levando pancadas e vai aprendendo principalmente as coisas que não funcionam. E você também começa a observar, no nosso trabalho, a gente observa, lidando com casos de vários pais, vários jovens, a gente começa a observar o que funciona e o que não funciona. E a gente vai aprendendo. E a gente vai, então, compartilhando com as pessoas que participam desta palestra da transformação total de pais e filhos, aquilo que nós temos aprendido. Todos os domingos, isso tem acontecido às 18 horas. Eu gostaria que você acompanhasse esta matéria e nós vamos voltar daqui a pouquinho para falar com os nossos membros aqui da nossa plateia hoje, os nossos convidados, que têm um assunto muito interessante para compartilhar com você sobre objetivos ou a falta deles na juventude atual. Por que os jovens têm tanta dificuldade de pensar a longo prazo? Parecem viver mais para o aqui e agora do que pensar no futuro. E muitos deles acabam desperdiçando a própria juventude. Vamos falar sobre isso na volta. Acompanhe a matéria.
A distância nunca foi um problema para estas pessoas, que encontraram na palestra Transformação Total de Pais e Filhos a solução para os seus problemas familiares. Eu vim de Curitiba e levei 6 horas para chegar aqui. Eu venho do Paraná, Londrina. A partir do momento que eu conheci as palestras, que eu fui ter o entendimento, eu fui participar e fui praticar também tudo que foi dito ali, eu aprendi a ser melhor, né, a lidar, né, com as situações. Na medida que a gente recebe a direção aqui, a gente começa a praticar isso, né, no nosso lar, nos nossos familiares, e começa a fluir normalmente o diálogo, a união começa a mudar, tudo começa a mudar a partir da direção que a gente recebe aqui nas palestras. Nós temos que respeitar os nossos pais para que a vida seja longa. Quer dizer, até a questão da vida ser longa tem a ver com o respeito para com os pais. É importante, mas muitos pais estão relevando isso, deixa o filho gritar, xingar, às vezes até também xinga, às vezes também até fala palavrão por filho, né? Então, quer dizer, dá um péssimo exemplo, mas aí faz questão das coisas banais, do dia a dia, que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Regiane está aqui por causa dos pais. Para ela, os conselhos do Renato e da Cris só melhoraram a relação familiar. Minha mãe era mais nervosa, assim, ela tá mais calma. Meu pai sempre foi muito calmo, mas acho que para ele tá fazendo bem também, assim, profissionalmente, tá ajudando. Todo domingo, Reinaldo traz os filhos e a mulher para assistir a palestra. Segundo ele, muitas coisas mudaram depois de ouvirem atentamente aos conselhos. Antes de conhecer a palestra, eu era uma pessoa muito ignorante, muito nervosa, não sabia lidar com os meus filhos, tratava eles com total ignorância. Eles colocaram em prática e atualmente a realidade é bem diferente. Eu aprendi novas direções, aprendi a ser mais calmo com eles, conversar mais, dar mais atenção para eles. Ele era realmente um pouco ignorante com a gente, agora já melhorou bastante, depois que a gente começou a participar da palestra. Eu sinto que meu pai é mais calmo. Você não precisa que o seu pai, sua mãe fique falando para você. Isso aqui é importante. Seus estudos, seu trabalho. Não fique gastando noite em balada com pessoas que não querem nada. Você tem um cérebro, use-o. Se você fizer isso, você vai ser a alegria do seu pai e da sua mãe. Beatriz tinha muitos problemas dentro de casa. Eu era muito brava, mas daquele meu jeito, eu era excluída da minha família, não gostava de conversar com a minha mãe, que na verdade é sempre só eu e ela. Não conversava muito com ela, gostava de discutir por qualquer motivo. As desavenças deram lugar à amizade. Eu nunca dizia te amo para minha mãe. A gente vivia num canto, ela num outro, ela trabalhava, eu estudava, mas agora não, eu chego em casa, eu gosto de dar um abraço nela, gosto de falar o tanto que eu gosto dela. Participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, todo domingo às 18 horas, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, Templo de Salomão. Todos os domingos às 18 horas você é convidado para estar conosco, você pai, você mãe, que gostaria de ampliar os seus conhecimentos, a sua caixinha de ferramentas para lidar com os desafios de ser pai e mãe hoje em dia. Você está convidado para assistir essa palestra, como muitos pais têm feito e muitos jovens também têm participado e aprendido, né? Porque da mesma forma que ser pai é um desafio hoje, ser jovem também. Até o assunto que nós estamos falando hoje sobre sonhos, né? Do jovem estar sempre vivendo por aqui e agora. Essa é uma expectativa de muitas pessoas em relação aos jovens, né? Parece que os jovens pensam assim, não, isso aí é o que espera de mim. Eu sou jovem, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que viver o aqui e agora, é agora, porque depois eu não vou ser mais jovem. Né? Então, até nisso, as expectativas que a nossa sociedade tem para com o jovem atrapalham o jovem. Você aprende isso, você vê televisão, você assiste filmes, você lê livros, você aprende isso. É isso que, parece que é isso que espera de você, né, como jovem. Você não, quem pensa lá na frente está perdendo tempo, está gastando sua juventude. É verdade. E muitos pais nem incentivam, né, o jovem a pensar lá na frente. Eu tenho colegas que querem muito trabalhar,
assim, querem muito. É o que elas querem, ter o próprio dinheiro, serem independentes. E os pais falam, não, você não vai trabalhar. Eu posso te bancar, então enquanto eu posso te bancar, você não precisa trabalhar. Você só vai poder trabalhar quando você casar, quando você tiver a tua família. E eu, particularmente, comecei a trabalhar muito nova. Eu com 12 anos já trabalhava. E eu só não trabalho hoje porque a minha faculdade não permite, mas trabalhar desde nova é uma coisa muito interessante porque você acaba tendo maturidade em como gastar o seu dinheiro. Eu vejo isso diferente das minhas colegas que eu tenho, por exemplo, que nunca trabalharam, né? Elas gastam com futilidades, né? Então, não dá valor às coisas, não dão valor, não tem aprende. maturidade, né, financeira. É uma coisa que a gente tem observado muito hoje em dia, por exemplo, na minha época, que não faz muito tempo, mas na minha época era muito mais comum a criança começar a trabalhar cedo. Hoje isso é praticamente crime, né? Trabalho infantil. Exato. Né? Mas graças a Deus que meu pai me colocou para trabalhar aos 12 anos de idade. E eu digo graças a Deus por quê? Porque era duro, mas eu não faria de outra forma hoje. Se eu pudesse escolher, eu teria feito a mesma coisa. Ter começado a trabalhar aos 12 anos de idade. Porque aos 12 anos eu comecei no trabalho, eu trabalhava de 7 horas da manhã até as 5h30 da tarde. E estudava à noite, de 7 da noite às 11. Então era uma jornada longa do dia. Mas isso me ensinou muitas coisas, como por exemplo, responsabilidade. Com respeito ao horário, com respeito a prazos, com respeito a entregas de coisas no trabalho. Eu tinha que entregar certas coisas em tal data. E você tinha até carteira de trabalho. Carteira assinada, exatamente. E naquela época podia, né? Então, eu fazia isso, eu aprendi o valor do dinheiro, o valor das coisas, porque eu recebia um salário, então eu tinha que administrar aquele dinheiro. Então, de repente, eu comecei a saber o preço de tudo, todas as coisas. Ainda que eu vivia com os meus pais, mas isso me ensinou uma responsabilidade com o dinheiro muito grande, coisa que às vezes você tem um jovem de 18, 19, 20 e poucos anos que não tem nenhuma noção do valor das coisas. Né? Sabe o preço, mas não sabe o valor. Sabe o preço porque ele quer comprar, mas não sabe o valor das coisas. São duas coisas diferentes. É fácil, por exemplo, chegar e receber, até trabalha, como você falou, a pessoa trabalha, ganha, vamos dizer, ganha R$1.300 e vai na loja e gasta os R$1.300 em um dia. Porque não sabe o e valor. Tudo bem, porque ela tem casa, os pais dão comida para ela, então ela assim, não precisa, ela não sente falta daqueles R$1.300. Né? Ela pensa assim, o meu salário é para gastar mesmo, e gastar com coisas que realmente eu quero, isso é o que eu quero, não o que eu preciso, o que eu quero. Ô, Cris, eu até lembrei que quando eu era bem nova, quando eu comecei a trabalhar, na verdade, eu que pagava o meu colégio. Não que a minha mãe não tivesse condições de pagar, ela tinha, mas a minha mãe fazia com que eu pagasse para eu dar valor aos meus estudos. E é uma coisa muito interessante, porque hoje na faculdade é uma outra visão que você tem. Né? Lógico que tem programas de financiamento que às vezes o estudante nem precisa pagar hoje. Mas você dá um valor diferente ao estudo do que a pessoa, por exemplo, que no colégio sempre foi bancada pelos pais e hoje talvez é bancada na faculdade pelos mesmos pais e não dá tanto valor para os estudos como uma pessoa que lutou tanto ou pagou a faculdade, tem que pagar a faculdade, ou pagou o colégio, dá o valor, né? Exato. Isso é uma coisa muito interessante. Eu gostaria que muitos pais fossem mais assim como a sua mãe foi com você. Bom, nós vamos conhecer agora melhor a história do Marcelo, que está aqui com a gente. Marcelo, você trouxe alguns vídeos aí seus do que você fazia antes, de como era a sua vida, porque você tem que idade agora? Tenho 20. 20 anos. E você era este jovem que vivia para o agora, para o momento. É isso? Isso. E você fez um vídeo, umas fotos do que eu vivia, né? Algumas coisas do que eu praticava. E essas imagens aí que eu ficava muito fora de casa, não gostava de ficar dentro de casa, me sentia incomodado. Conta pra gente, ao passo que as imagens vão passando, diz pra gente aí o que significa, por favor. Bom, a legenda, eu coloquei como que eu pensava, né? As coisas que eu o jeito que eu pensava, que já tinha, as pessoas falavam de Deus pra mim, sabe? E colocava piercing, e pra mim era tudo normal. Ali você tá o quê? Furando o seu nariz? O meu septo. Você fez isso em casa mesmo? Em casa.
Correndo risco de... pegar em alguma veia e meu nariz ficar, sei lá. Alguma infecção, alguma coisa. Né? Eu colocava piercing nas pessoas também sem fazer Essa curso. arma aí é o que? É de verdade? É de verdade. De um colega na época, né? Ele deu pra gente e a gente pegou e tirou uma foto. Como era o seu estilo de vida? Conta mais pra gente enquanto as imagens vão passando. Você começou com essa vida, com esse tipo de atitude, com que idade e o que tipo de coisas você fazia? Bom, assim, desde quando... a partir dos 12, 13 anos, eu já estava começando a sair muito de casa, sabe? Ficar mais junto com o pessoal da rua, junto com a galera que eu cresci, né? E nisso a gente foi conhecendo pessoas novas, assim, amizades, começamos a sair, né? Pra ir pra festinha, assim... E começamos a conhecer narguile, sabe? Aí começou a mudar o pensamento, né? As conversas foi começando a mudar, porque a gente estava já se envolvendo com droga. Por mais que metade das pessoas que andavam com a gente não gostava, a gente já tinha curiosidade, né? E quando eu vivia na minha avó, né? Eu era muito mimado, então eu tinha tudo, assim, fácil, né? Podia chegar às vezes tarde, mesmo com 14, 15 anos. E eu acho que foi isso que foi começando a me envolver com essas coisas, né? Porque eu tinha liberdade de poder fazer essas coisas. Você, então, usava drogas, é isso? Isso. Que tipo de drogas? Maconha, às vezes cocaína, balinha, lança-perfume. Como que você financiava isso? Com o dinheiro que eu ganhava, entendeu? Às vezes os meus pais pedia dinheiro, eles me davam. Às vezes pegava escondido. Um trocado assim em cima da geladeira, às vezes pegavam uma nota maior de 50 na gaveta da minha avó. E, tipo assim, nunca me prejudiquei por isso, pelo fato deles sempre me alisar, né? Passar a mão na minha cabeça. Eles sabiam que você estava pegando dinheiro? Só que não sabiam que era pra droga. Eu também gostava muito de ficar em lan house, sabe? Jogando. Uhum. E era por isso também que eu gastava, com isso também que eu gastava. Você ia para festas? Que tipo de festas? Ia para festa, assim, festas de vila normal, né? Também aí teve uma rave que eu fui, que foi tipo uma rave, né? Na virada cultural. Eu gostava de ir para lugares assim que era longe de casa. Uhum. Lugares que eu e os meus amigos não conheciam, né? Gostava de se aventurar. Vamos se perder, tipo assim, vamos para um lugar que a gente nunca foi, conhecer pessoas novas. A gente pegava e ia. E você tinha muitos amigos? Era sempre com os mesmos? Tinha muitos amigos, assim, mas a maioria das vezes era com os mesmos, né? Que eu vivia na casa deles. Uhum. De um pessoal que a gente tatuava também, né? Colocava piercing nas pessoas. E eu vivia com eles, né? E era com eles que a gente fazia essas coisas. E na sua cabeça, naquela altura, você pensava em quê? Qual era a sua filosofia de vida naquele momento? Bom, pra mim era tudo normal. Assim, minha mãe me dava conselho, às vezes meu padrasto me dava conselho, minha avó, meu pai. Só que eu não queria saber, sabe, daquelas coisas chatas que eles ficavam falando, né? Estuda, meu filho, para você ter um futuro, trabalha, carteira assinada, pra você ter um futuro. Aí você começava a dormir, imediatamente você começava a dormir na mente. Por isso que eu não ficava dentro de casa, justamente por isso. Uhum. Porque eles pegavam muito no meu pé, paravam um tempinho, começavam a conversar, aí eu já saía, já ficava estressado. Aí por isso que eu vivia com os meus amigos, então, assim. Você não concordava com aqueles conselhos e, obviamente, pensava o oposto. Pensava, não, nada de estudar, para que estudar? Inclusive porque também aquelas, né? A gente pensa assim, pessoas inteligentes, tem pessoas aí que nem precisou não precisou fazer curso, estudar nem nada, e hoje é bem de vida, que não sei o que lá, a gente era muito assim. Não, também vou ser assim, não precisa estudar não, que não sei o que lá, não precisa trabalhar, não assim que precise, mas... eu pensava muito assim, não tava nem aí mesmo. Você tinha algum sonho? Tinha sonho de um monte de coisa. Sonho de servir o exército, sonho de fazer teatro, um monte de coisa, sabe?
dá nem pra falar todos aqui. Mas só assim, aqueles sonhos assim mesmo. Assim que eu pensava assim, um dia vai surgir uma oportunidade e eu vou abraçar essa oportunidade. Pensava que ia cair assim, na minha frente, né? Não imaginava que, assim, tinha que batalhar, né, pra poder conseguir aquilo. Hoje eu entendo, mas eu não consegui entender aquilo naquele momento. Porque como você falou, que muitos jovens pensam assim, para que estudar? Porque tem muita gente aí que é bem-sucedida e que não precisou estudar. Não precisou, em outras palavras, quer dizer, não terminou os estudos ou não fez faculdade, nesse caso. Isso. Mas esquece-se de falar que essas pessoas, elas não estudaram ou desistiram de estudar, muitas vezes porque tiveram que trabalhar cedo, né, não puderam concluir os estudos, ou então abandonaram os estudos porque viram uma oportunidade maior em algum tipo de trabalho, de empresa, de profissão e se dedicaram àquilo. Ou então, em raros casos, muito mais tarde na vida, essas pessoas concluíram, chegou a hora de eu tomar jeito, e elas correram atrás. Mas não quer dizer que elas hoje defenderiam ou defendem o que elas fizeram na juventude. Então, a gente vê que muitas vezes é muito comum entre os jovens aceitar raciocínio falho. Isso é um raciocínio falho. Você achar, não, para que estudar? Porque tanta gente aí de sucesso não fez faculdade, não concluiu os estudos. Isso é um fato parcialmente verdadeiro. Parcialmente. Não quer dizer que vai acontecer com você. É isso, exato. Exatamente. Não quer dizer que vai acontecer com você. Você não sabe a história daquela pessoa. Não é porque aquela pessoa hoje tem dinheiro e sucesso e ela não estudou que você pode, então, concluir que se você não estudar, também você vai ter dinheiro e sucesso. Porque é uma ponte muito longa e grande para fazer entre essas duas coisas. Então, esse raciocínio falho, infelizmente, faz muitos jovens viver para o agora, para o hoje e achar que vai tudo bem, que lá na frente tudo vai se resolver. Era bem assim que você pensava? Era assim mesmo. Bom, nós estamos aqui com a sua namorada, a Letícia. Por favor, passa o microfone para ela. Letícia, você fez parte um pouquinho desta... Então, eu comecei a gostar dele e mesmo sem namorar com ele, eu comecei a me vestir igual ele. Usar alargador, eu tinha assim, uma orelha assim, grande, tinha piercing. E aí a gente começou a namorar, né? Mas mesmo assim, ele ainda preferia sair às vezes do que ficar comigo. Passava a noite fora e o outro dia dormia até tarde, sabe? E isso me chateava muito. Ele também ainda usava droga e eu não gostava muito. Mesmo eu começando a namorar com ele já fazendo isso, eu não pensei assim, nossa, quando eu namorar com ele vai ser mais sério, entendeu? Aí mesmo eu não gostando, ele ainda continuava fazendo. E você chegou a fazer algumas coisas para ficar mais próxima dele, para agradá-lo. Bom, hoje o Marcelo tem uma outra mentalidade. Daqui a pouquinho ele vai falar como que ele mudou essa cabeça. Hoje ele tem 20 anos. E, primeiramente, eu quero dar parabéns, porque você está com a camiseta do Love Walk, que mostra que vocês já começaram a fazer alguma coisa certa no relacionamento de vocês. Fizeram a caminhada do amor, né? Sim. Ok, parabéns por isso. Bom, e daqui a pouquinho vamos falar com a Camila também, que está aqui, que está na fase que o Marcelo já esteve. É isso, Camila? Mais ou menos isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar com você. Mas, antes disso, vamos ver agora a história do Gerson, que era usuário de drogas. Ele começou aos 18 anos a usar drogas e ele foi ajudado através do trabalho que nós temos feito dentro da Transformação Total de Pais e Filhos, que é o trabalho da cura dos vícios. E você que tem vícios ou tem um filho que tem vício em drogas, preste atenção na história dele. Cheguei aqui, eu era viciado em cocaína, maconha, fumava cigarro. Eu usei desde os 18 anos, eu estou com 33 anos. Perdi muita coisa, a droga levou muita coisa de mim. Além da credibilidade, a confiança, muito dinheiro que eu ganhei trabalhando honestamente, a droga levou. Virava a madrugada bebendo, usando droga, acabando com a minha família, trazendo preocupação para minha mãe, perdendo a credibilidade. Cheguei a vender um carro e gastar o dinheiro em gandaia, drogas, falsos amigos. Uma rescisão de uma empresa. Recebi e fiquei 3 dias fora de casa. E fui vendo os desgastes da minha família lutando, da minha esposa. E resolvi aceitar o convite. Achei que é como a última solução, né, para a minha vida. Não tentei clínicas, nada.
E o tratamento também eu falei que não era necessário, porque eu poderia parar a hora que eu quisesse. E quando eu vi que eu estava no fundo do poço mesmo, foi quando eu aceitei o convite da minha mãe e da minha esposa. Há 5 semanas eu estou fazendo o tratamento, estou seguindo o tratamento corretamente. 5 semanas não sinto vontade, não penso mais em droga. 5 semanas que eu durmo bem, não passo a madrugada acordada. Tenho a tranquilidade da minha mãe, da minha esposa, meus familiares. Estou recuperando a minha credibilidade e vou continuar firme no tratamento. Mudou completamente a minha visão. Completei a maioridade, hoje eu tenho 27 anos. Aí eu comecei a sair, né? Sair com os amigos, viciado na cocaína, né? Balada, zoeira, lança-perfume. E isso estava me destruindo. E depois que eu ia lá, comprava e usava, ia com os amigos, ficava 2, 3 dias fora de casa, entendeu? Então, depois que eu usava a primeira vez, já era. Aí já não tinha mais controle assim sobre mim. Ia, tipo, curtindo a vida, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo, né? E eu já não estava aguentando. Aí foi nesse ponto que eu conheci o trabalho daqui, que me falaram, né? De uns tempos para cá, eu comecei a aprender a repreender, aí a vontade passou. Eu já tinha adquirido vários outros carros, até bons, vamos se dizer, batendo nas baladas, vivendo uma vida desregrada. E aí eu já não aceitava mais. Dentro de um mês para cá, sumiu tudo. Vontade, enfim, eu tenho sentido muita calma, uma transformação total. Isso é o que está acontecendo com os jovens, os pais, os filhos que têm participado da transformação total e a cura dos vícios que nós fazemos como parte deste tratamento às 18 horas nos domingos. Você tem visto aí depoimentos de pessoas que chegaram viciados, chegaram desesperados, tendo perdido rios de dinheiro, perdido dignidade, trabalho, a família, tudo para o quê? Para os vícios. E você sabe, um usuário de drogas, uma pessoa que é viciada em qualquer vício, não só nas drogas, seja qual for o vício, pode ser a pornografia, pode ser a internet, pode ser a mentira, qualquer que seja o vício, ele domina a vida da pessoa, ele rouba. O vício é um grande ladrão da vida da pessoa. Você que é viciado, você que é usuário, você normalmente pensa assim, eu posso parar a hora que eu quiser, eu não sou viciado. Uma das primeiras características do viciado é a negação. Ele nega que ele é viciado. Por quê? Porque ele tem a ilusão de que ele pode parar quando ele quiser. Mas você sabe, mais profundamente dentro de você, que você não consegue parar. Porque se você conseguisse, você já teria parado. Mas se você deseja parar e você quer ajuda, através da cura dos vícios, você pode receber essa ajuda que o Cleiton e tantos outros têm recebido aos domingos às 18 horas. Você é convidado para vir receber essa ajuda. Você que é pai, você que é mãe e tem um filho nessa situação, você não sabe o que fazer mais com esse filho, ele rouba de você, ele tira as coisas de casa, ele briga com você, é agressivo e você não sabe como ajudá-lo. Venha participar, ainda que o seu filho não queira vir inicialmente, venha participar você, fazer a sua parte para você começar a fazer as mudanças necessárias para que o seu filho receba ajuda eficaz. Você já internou, já colocou em clínicas, você já tentou ser bem restrito, bem disciplinar, você já tentou ser mais maleável e nenhum dos extremos, nenhum dos métodos funcionou para você. Mas você pode agora receber essa ajuda através da transformação total de pais e filhos. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, neste endereço, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Estamos fazendo o tratamento da cura dos vícios. Você vai assistir agora a matéria dos filhos de famosos. Parece que, por alguma razão, quando o jovem ele tem acesso a muito dinheiro, ele tem acesso a muitas facilidades, ele também acha muito fácil desperdiçar a própria vida. É o que tem acontecido com muitos filhos de celebridades. Preste atenção. Um quarto de hotel 5 estrelas destruído, abuso de drogas e tentativa de suicídio. As notícias bombásticas vêm, é claro, de Hollywood, mas dessa vez os protagonistas não são os atores, e sim os filhos deles.
O ator Tom Hanks, 2 vezes ganhador do Oscar, tem fama de marido e pai exemplar. Está casado há 27 anos com a atriz Rita Wilson e tem 4 filhos. Só que o mais velho, Chester Hanks, está longe de ser um bom moço como pai. O rapper e empresário de 24 anos emenda uma polêmica na outra. Recentemente, ele publicou nas redes sociais uma foto com um amigo e usou na legenda uma palavra considerada muito racista nos Estados Unidos. Chet Hanks, como cantor também é conhecido, recebeu inúmeras críticas e postou na internet vídeos defendendo a liberdade de expressão. O filho de Tom Hanks tentou colocar panos quentes, dizendo que só usava esse termo com os amigos. Mas depois xingou todo mundo com palavrões. A história ainda não tinha nem esfriado e Chet aprontou de novo. Saindo de uma festa em Londres, ele, um amigo e 3 mulheres foram para um hotel. Segundo uma fonte da polícia, o cantor tentou dormir com elas e quando as mulheres se recusaram, Chet armou um escândalo. Quando ele deixou o quarto, os funcionários viram que estava tudo destruído e chamaram a polícia. O prejuízo, o equivalente a quase R$6 mil. Chet enfrenta problemas com as drogas desde os 16 anos. Será que o excesso de liberdade dos pais pode ter sido problema? Quando os pais não dão limites nenhum, os filhos, eles podem pensar que esses limites não existem e serem pessoas totalmente fora da sociedade. Não se integram à sociedade e podem se transformar em vândalos. Os atores Bruce Willis e Demi Moore também sofrem para cuidar das filhas. Scout Willis, de 24 anos, já foi presa por beber cerveja em público, o que é proibido nos Estados Unidos. E também por entregar um documento falso à polícia. Já Tallulah Willis, de 21 anos, passou 45 dias internada em uma clínica de reabilitação por causa de transtornos psicológicos. Ela não comia direito e chegou a pesar 43 quilos. Agora a família quer mostrar que os problemas foram superados. Há pouco menos de um mês, todos se reuniram para apoiar a irmã mais velha, Rummer, de 27 anos, em um reality show de dança. O astro do Kung Fu, Jack Chan, também está aliviado. Jace Chan, filho mais novo do ator, saiu de uma prisão na China depois de cumprir uma pena de 6 meses. O jovem, que também tenta uma carreira em Hollywood, foi detido em flagrante no ano passado por posse e consumo de maconha. Já o papai John Bon Jovi encarou um problema mais pesado em casa. Em 2012, a filha Stephanie Bon Jovi sofreu uma overdose de heroína dentro do quarto que dividia com outros colegas de faculdade. Ela estava com apenas 19 anos. O astro da música admitiu não saber que o problema dela era tão grave. Tempos depois, a jovem apareceu recuperada com a família durante um evento da família real britânica. Será que o pouco tempo de convivência dos pais famosos com os filhos é a causa de tantos problemas? Eu conheço crianças que foram criadas, que são criadas muito distante dos pais, porque os pais trabalham, mas eles têm certeza que eles são amados e que os pais se preocupam com eles. Mas às vezes, a rebeldia passa de pai para filho. É o caso do ator Robert Downey Jr., o homem de ferro que salvou o mundo nas telonas, enfrentou problemas com as drogas desde a infância. Downey já revelou que o próprio pai ofereceu maconha quando ele tinha apenas 6 anos. Dali pra frente, o vício só piorou. Muitos fãs podem nem lembrar, mas Robert já foi preso e passou por clínicas de reabilitação diversas vezes antes de voltar a fazer sucesso no cinema.
No ano passado, o astro viu a história se repetir dentro de casa. O herdeiro mais velho de Downey Jr., Indy Downey, de 21 anos, foi preso por posse de cocaína e acabou internado pelo vício em analgésicos. Os pais influenciam muito, tanto para o positivo quanto para o negativo. Na corte, o juiz disse a Indy que a superação do pai, Robert Downey Jr., deveria servir de exemplo. Quem também não deu um bom exemplo foi Michael Douglas. Na década de 80, o ator enfrentou diversos problemas por causa do consumo de drogas e álcool e precisou ser internado. Depois da recuperação, ele viu o drama do vício atingir o próprio filho. Em 2009, Cameron Douglas foi preso em flagrante por vender metanfetamina. Ele foi condenado a 5 anos de prisão. Logo depois, a pena aumentou para 9 anos, porque o americano foi pego com drogas dentro da penitenciária. Michael Douglas já revelou que luta contra o vício do filho desde que ele tem 13 anos e admite que Cameron deveria estar preso, mas critica o tempo da pena. The longest sentence in the history of the American penal system. O rapaz passou 2 anos em uma solitária. Durante um discurso emocionado em uma cerimônia do Emmy, Michael Douglas pediu para ver o filho. Sucesso, fama, dinheiro, não importa. Os problemas dos filhos rebeldes preocupam mesmo qualquer família. Qual a desculpa deles, né? Que é difícil de entender. São os rebeldes sem causa. Quer dizer, muitos deles a gente sabe que cresceram vendo os pais ou sabendo das peripécias dos pais e acabam falando, bom, se você pode fazer, por que eu não posso? E tem também a questão, Renato, tem um assunto que as pessoas normalmente não falam, mas a gente vê isso muito no espírito. Né? A pessoa viu isso acontecer no pai, na mãe, odiou aquilo, mas de repente ela está fazendo aquilo. Uhum. É como se ela não tivesse poder ou forças para não seguir o mesmo caminho. Uma programação, já foi programada. E às vezes é de avô para pai, para neto, assim, é uma coisa que vai indo de geração em geração. E a pessoa tem que ter consciência de que ela está simplesmente sendo um boneco nas mãos desta programação, desta força que tem destruído a família de geração em geração, e até o momento que ela vai dizer, chega, eu não vou ser mais parte desta destruição, eu vou tomar a minha vida nas minhas próprias mãos. Se ela não fizer isso, ela não vai conseguir parar essa sequência de destruição que vai passando de pai para filhos, para netos e tudo mais. Bom, nós vamos falar aqui agora com a Camila, que está nessa situação, pelo que eu entendo, de viver mais para o agora, não é isso, Camila? É isso mesmo. Qual a sua idade? Tenho 18 anos. 18. Que tipo de vida você tem levado agora? O que faz você pensar mais no presente do que no futuro? Bom, eu estou trabalhando, né? E acabei os meus estudos do ano passado. E eu não tenho eu até tenho uma vontade, né? Penso em alguma coisa no futuro. Inclusive, fiz um concurso há um mês atrás, só que eu sinto que eu não estou preparada para me focar em alguma coisa. Eu penso só em trabalhar e os fins de semana, quando possível, quando os meus pais liberam, porque eles também são um pouco rígidos, para sair e tal, curtir com os meus amigos. Uhum. Entendeu? Então, no momento, você não tem planos nenhum para o futuro? Não, eu acho que eu tenho vontade, tenho um sonho e tal, mas não estou correndo atrás ainda. Acho que não estou me focando ainda. Eu acho que não é o momento ainda, apesar de muita gente falar que estou errada, é o momento certo de correr atrás e tal, mas eu estou mais trabalhando e saindo, curtindo e tal. Quer dizer, você acha que não é momento agora, porque você sabe que o momento é aquele momento. Quando você decidir, você vai ter que se esforçar, você vai ter que correr atrás, não vai ser fácil. Você não vai ter essa liberdade toda que você tem hoje, de só trabalhar aquelas poucas horas, chegar em casa, fazer o que quiser, no fim de semana fazer o que quiser, sair, curtir, né?
e não ter que ser responsável de nada nessa vida, né? Você gosta dessa sensação de estar livre de responsabilidade. Por isso que você acha que não é o momento, né? Só que essa sensação, o que dá para você em troca? Tudo bem, você tem um fim de semana, você tem, você chega em casa, você não precisa fazer nada, tudo bem. Mas o que você está ganhando com isso? Nada. Assim, esse tempo todo que você tem, assim, de curtir, né? Que eu faço assim, de propósito, porque eu não acho, mas você acha. Então, curtir, esse tempo que você tem de curtir, o que você ganha com isso tudo aí? Acho que noites mal dormidas, apenas. Noites mal dormidas. Isso. Esse seu curtir envolve o quê? Bom, normalmente eu saio muito pra baladas, né? Sertanejo, funk também. Acompanho os meus amigos. Aquela, vamos, eu tô indo. Se meu pai liberar, eu tô indo. Entendeu? Então, assim, eu gosto. Só que eu também penso que, poxa, eu tenho um futuro a zelar, eu tenho que pensar em alguma coisa. Só que a profissão que eu quero seguir, muita gente tipo, da minha família mesmo é contra, entendeu? Fala, não, procura outra coisa, mas, poxa, não tem outra coisa, eu Qual quero é essa isso. profissão? Eu quero ser policial. Policial. Isso, já fiz concurso, inclusive passei na primeira etapa. Só que eles falam, procura outra coisa. Eu falo, quer saber, não vou fazer mais nada, tá? Vou ficar trabalhando, vou sair e vamos ver no que vai dar. E você começou com esse desejo por quê? Qual foi a razão desta sua escolha? Eu tenho uma admiração tremenda pela área. Eu admiro muito, já estudei a respeito também, leio livros, tenho livros em casa, me preparei para o concurso, inclusive saí do serviço para ficar em casa estudando. E aí, depois, todo mundo fala, você não vai conseguir, tenta outra coisa, isso não é para você, é muito perigoso, é uma profissão de risco, mas é aquilo que eu gosto. Então, se eu não tenho apoio, às vezes eu deixo como tá e acabo fazendo outra coisa, só saindo e não me preparando para nada. E você sabe qual a profissão ou a carreira que vai ter o apoio unânime de todas as pessoas? Não, mas necessariamente eu gostaria que os meus pais, primeiramente, me apoiassem, entendeu? Ok, essa carreira não existe. Não. Não existe essa carreira, porque sempre alguém vai achar um defeito. Se você for perguntar para alguém, o que você acha de eu ser uma atriz? O que você acha de eu ser policial? O que você acha de eu ser médica? Normalmente as pessoas alguns vão aplaudir, outros vão falar, acho legal, outros vão ser indiferentes, é a sua carreira, e outros vão achar defeitos. Ah, mas você ser policial, você pode morrer e tal, um bandido pode matar você, se você for atriz, você vai ter que beijar um estranho, você vai ter que... não tem muito fácil o trabalho, é muita concorrência. Sempre vai ter os que vão criticar, os que vão jogar areia no seu sonho. Sempre. E isso você tem que entender, seja qual for a sua profissão, o seu sonho, sempre haverá alguém assim. Você fala dos seus pais. Eu sei que os pais, eles têm um desejo, normalmente um sonho para os filhos. Mas a grande realidade é que nós pais não podemos escolher a profissão dos nossos filhos. Essa é a realidade. Gostaríamos de escolher, mas nós não podemos. Até porque não é justo isso, a gente escolher. Porque nós não estamos na pele do nosso filho. Às vezes os pais, eles querem que os filhos façam aquilo que eles não puderam fazer. Eles têm sonhos frustrados e eles pensam assim, poxa, eu não pude, mas eu queria que meu filho fizesse. Mas a cabeça do filho é outra. Ele não tem aquele sonho mais. Então não é uma coisa justa e nem sempre prática. Acontece, às vezes, o filho compra a ideia do pai. Tem pai que foi jogador de futebol e o filho também é jogador de futebol. Amém. Mas nem sempre isso funciona. Você tem que balancear bem as razões e ver se o que você quer é algo muito digno que você está buscando e ir em frente, porque se você for esperar apoio das pessoas, você só está realmente perdendo tempo. E eu não sei se o que você acha, Camila, mas será que você não está acostumada de fazer o que você tem? Você só faz o que você tem apoio. Então, por exemplo, seus amigos, você tem o apoio deles para sair. Correto. Né? Uhum. Então você vai e sai. Você tem o apoio deles. Então, o que me parece é que você é uma pessoa que só faz o que tem gente apoiando. Vamos lá, então... Só que o problema disso é que as pessoas normalmente não apoiam para as coisas boas.
As coisas que vão fazer diferença. Porque, imagina, se você começar a ter sucesso, suas amigas vão ficar lá para trás. E elas vão ficar mal. Elas vão ficar com inveja de você. Você vai ter mais dinheiro, você vai ter a sua casa, você vai ter uma vida mais estabilizada. E elas vão ficar, poxa, como assim? Né? Nós estávamos juntas. Vai ficar mal para elas. Nós estávamos curtindo, todo mundo junto. E agora você está aí, toda sériazinha, tendo a sua vidinha aí, achando que você é alguma coisa. Porque é inveja. Então você não vai ter apoio delas, nunca. Elas vão dar apoio para você, o que não dá nada. As coisas que não vão dar em nada, que você não vai ganhar nada com elas. Pelo contrário, você vai perder. Porque assim como elas perdem, você vai perdendo também. E aí todo mundo fica igual, ninguém sobressai. Com ninguém. Com ninguém. O que você pensa até agora sobre o que falamos? Bom, estão certos, né? Até porque eu acho que a gente não deve nem muito ir pelo lado dos outros. Tem que pensar naquilo que você quer e tal. Mas eu sou meio fraca nesse sentido. Se falam pra mim, não faz isso, tá errado. Aí eu acabo não fazendo, deixando de fazer. Às vezes tá até certo, mas a pessoa não quer que eu faça e eu vou lá e não faço porque a pessoa tá falando, entendeu? E, inclusive se for os meus pais, né? Se eles falaram pra mim, não faz isso, não é bacana. Daí eu acabo ficando pelo aquele lado, meu pai tá falando que não é certo eu fazer isso, ele tá pedindo pra eu escolher outro caminho. E aí eu fico na minha e tento pensar em alguma coisa, mas a princípio nada. Tá, é você que vai ter que viver com a sua profissão o resto da sua vida. É você que vai ter que viver com as consequências de você não fazer nada e demorar e passar as oportunidades. É você que vai ter que viver com essas decisões. Então, pais, eles estão lá para educar, para dar conselhos profissionais, mas no final das contas somos nós que temos que tomar as nossas decisões. Se você não se vê capaz ainda, então você tem que investir na sua segurança, na sua opinião própria. Ok? Eu queria concluir a história do Marcelo. Como que você, Marcelo, conseguiu fazer a mudança daquela vida de pensar só no agora e para hoje? Bom, chegou uma época da minha vida que eu tava enjoando daquela vida, sabe? Enjoando de todo dia sair à noite, voltar tarde, todo dia usar droga e deitar para dormir agoniado, sabe? Todo dia tentando procurar alguma coisa que eu não tava achando, sabe? Todo dia isso, eu cansei. Aí eu comecei a pensar assim, a decidir, sabe? A mudar, sabe? A querer largar tudo aquilo. Aí eu pensei, bom, eu vou parar de fumar cigarro. Começar pelo cigarro. Olha, eu nunca pensei que ia fumar cigarro, eu pensava assim. Aí eu consegui parar de fumar cigarro. Agora eu acho que eu vou parar de beber. Acho que já chega, já foi o cigarro, agora... Aí foi indo e como no vídeo apareceu, né, no dia que eu determinei que eu não queria mais usar nada, né, queria mudar, sei lá, ser outra pessoa, até queria tirar meus piercing. E eu me acidentei. Me acidentei em um lugar que a gente foi e aí eu me acidentei e eu pensando, olha, quero mudar, acontece essas coisas comigo. Foi esse acidente o seu ponto de mudança? Mais ou menos. Fez você pensar na seriedade da vida e também, tudo mais? Okay. E também porque quando eu estava pensando em mudar também, parece que as confusões estavam piorando dentro de casa, sabe? Cheguei até a discutir feio com meu pai um dia. Aí eu fui pensando, não quero essa vida pra mim não, E como que você está hoje? Hoje estou transformado, né? Hoje eu consigo conversar com a minha mãe, eu consigo abraçar ela, desabafar com ela. Se dá bem com o seu padrasto? Também, a gente não conversava, a gente chegava do trabalho assim, era só uma mãozinha assim, morando no mesmo lugar. Hoje em dia a gente conversa, dá risada junto. E hoje o dinheiro, o trabalho, como é que você está? Está trabalhando? Então, eu estava trabalhando recentemente, agora eu estou com um projeto para abrir meu próprio negócio. E bola pra frente, agora tá só arrebentando, né? Eu imagino que a Letícia deve estar muito feliz com isso, né? Claro. A mulher quer segurança do homem, né? É verdade. Ele não passava pra você nenhuma antes. Não, nem confiança. Tá aí, se não tem uma razão pessoal, o rapaz deve pensar principalmente que se ele tem desejo de no futuro ter uma mulher, ter uma esposa, a mulher, a esposa de verdade, ela quer segurança do marido. Tô certo? Ok. Bom, parabéns pela mudança. Obrigado. Esperamos que a Camila também tenha reflexões do que foi falado aqui. Sim. E quem sabe você pode voltar no futuro e falar pra gente como que ficou. Tá bom? Bom, vamos ficando por aqui. Mas lembre-se, aos domingos temos a transformação total de pais e filhos. Neste domingo às 18 horas, esteja com a gente.
com a cura dos vícios também. Venha participar da palestra, Cristiane e eu fazemos às 18 horas aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Participe com a gente, a palestra é aberta ao público e gratuita. Então, tchau, tchau. Voltamos amanhã, neste horário, nessa emissora. Tchau, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.